Nesse segundo dia, então, nós pediremos ao Espírito Santo que nos guie pelo caminho da infância espiritual, para que, conscientes da graça do nosso batismo, nós possamos, por intermédio do Espírito Santo, chamar a Deus de Abba Pai, assim como na Escritura, né? Abba Pai, que quer dizer meu paizinho, algo como painho, né? Lá na Bahia o pessoal fala painho. É uma relação, é um chamamento, um vocativo de intimidade com o Pai, Abba Pai. Então vamos nos sentar confortavelmente para a gente começar. Sente-se confortavelmente na sua cadeira, no seu sofá. Se você estiver deitado, cuidado para não dormir. Feche os teus olhos. Respire profundamente. Tome uma respiração. Inspira e expira. E faça isso umas 5 vezes até você se acalmar e se recolher. Eu entro na capela interior, que é o meu coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração ao Espírito Santo. Rei Celestial, Consolador, Espírito da Verdade, vós que estais em toda parte presente, e encheis a todos, tesouro do bem e doador da vida, vinde habitar em nós. Vinde, Espírito Santo, habitar em nós nesta noite de sábado. Se nós estamos aqui, Senhor, neste sábado, 22 horas, é para a tua honra e tua glória e para que o Senhor mude um pouquinho do nosso coração, um pouquinho da nossa vida. Façamos 1 minuto de silêncio, alguns segundos de silêncio, para pedir do fundo do nosso coração: vinde, Senhor Espírito Santo, habitar em nós. Leitura do livro da Carta de São Paulo aos Gálatas. Esta é a prova de que sois filhos. Deus enviou o Espírito de seu Filho em nossos corações. E este Espírito clama: Abba, Pai. Portanto, não sois mais escravos, mas filhos. E como sois filhos, também sois herdeiros. Nesse trecho, São Paulo, então, traz para nós essa ação fundamental do Espírito Santo em nossas vidas, que é fazer de Deus o nosso Pai e fazer de Cristo o nosso Redentor. São Paulo, nesse trecho, descreve essa operação do Espírito Santo na nossa vida, de que esta é a prova de que nós somos filhos. Qual é a prova? O que prova que nós somos filhos? Que Deus enviou o Espírito de seu Filho em nossos corações, e este Espírito clama: Abba, Pai. Então, do fundo do coração, São Paulo quer dizer que
ao ter esse desejo de clamar, Abba Pai, meu papai, meu papaizinho, né, que é isso que quer dizer esse Abba Pai, esse desejo de chamar Deus de Pai, prova que nós somos filhos de Deus. Esse desejo já prova que nós somos filhos de Deus, que nós somos herdeiros. Não somos mais escravos, mas filhos. E como somos filhos, somos herdeiros. E esse é um novo nascimento, o nascimento da filiação divina, né? A gente tem um nascimento que Deus, é o nosso nascimento aqui na terra, carnal, né, material, mas nós temos um novo nascimento que é o nascimento pelo Espírito Santo, quando somos batizados. E como é que ocorre esse nascimento? Cada um de nós é um homem velho que vive sob o regime do pecado. O pecado, às vezes, comanda ali a nossa vida. E nesse regime a gente cobiça prazeres, poder, dinheiro e muitas outras coisas desse mundo. E Deus se mostra a nós como alguém que se interpõe em nosso caminho muitas vezes, dizendo, né, o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer, o que nos convém e o que não nos convém. Então, diante de todos esses prazeres, desse desejo de poder, desse desejo de dinheiro, Deus vem e às vezes quer colocar um freio na nossa vida, né, dizendo o que nós não devemos fazer. E esse fato, nessas situações, Deus acaba aparecendo como se fosse ali um inimigo de cada um de nós. Isso é ser um homem velho, é reconhecer em Deus como um inimigo, é ver que Deus, ver incorretamente ou erroneamente que Deus é um inimigo. Deus aparece como um inimigo, como um obstáculo para a nossa felicidade. E há uma espécie aí de ressentimento contra Deus. E a gente fica ressentido, porque Deus acaba colocando diante de nós coisas que nos afastam daqueles nossos objetivos egoístas, né? Os objetivos do prazer, os objetivos do poder, os objetivos do dinheiro, os objetivos das nossas inclinações pessoais, as inclinações que todos nós temos. E quando o Espírito Santo ele vem sobre nós no batismo e depois nos sacramentos, na palavra de Deus, ele começa por nos fazer olhar para Deus com novos olhos. E a gente olha então para Deus como nosso Pai, como nosso aliado, e não mais como um inimigo, alguém que se interpõe à frente ou entre nós e os nossos objetivos. E não um inimigo da nossa felicidade. Se coloca para nós como um aliado. O Espírito Santo nos coloca Deus como um aliado. Tanto é assim que ele não poupou o seu Filho por nós. E aí nós nos comovemos. Entendemos diante da cruz, diante do sacrifício de Jesus, que Deus é nosso Pai, até que estejamos prontos para clamarmos Abba Pai. Então muitas vezes a gente ainda não está pronto para clamar Abba Pai, para chamar Deus de Pai. Muitas vezes a gente ainda está com aquele ressentimento no fundo do nosso coração, um ressentimento contra Deus, porque Ele se interpõe contra as nossas inclinações. E mesmo que nós não estejamos prontos, é Ele que está conosco quando ainda não temos essa capacidade de chamá-lo de Pai. E essa é uma grande transformação que o Espírito Santo realiza em nós. Por meio do dom da sabedoria, né? Eu falei para vocês que a gente iria aqui hoje falar desses dons do Espírito Santo. E hoje eu vou dedicar para falar um pouquinho aqui sobre esse dom da sabedoria. Nós temos os 7 dons do Espírito Santo. E hoje falamos um pouco sobre esse dom do Espírito Santo que nos ajuda contra esse ressentimento. Esse ressentimento que nós temos contra Deus. E o dom da sabedoria é que vai nos ajudar contra esse ressentimento que muitas vezes a gente tem no nosso coração. Então, se você parar para pensar, fizer um exame de consciência, todo mundo tem um pouquinho, às vezes, desse ressentimento. Quando você, às vezes, deseja o pecado que está ali diante de você, em vez de desejar a Deus. E aí você foge de Deus e vai em busca do pecado.
Enfim. E o que é então a sabedoria, né? A sabedoria, aqui ela não é usada num sentido puramente humano, mas num sentido sobrenatural. Não é apenas conhecer as coisas, mas amar a verdade que é conhecida. É um amor à verdade. Se vocês repararem, a palavra sabedoria, ela vai ter uma formação, né? Se você pegar ali a formação da palavra sabedoria, ela tem o mesmo radical da palavra sabor. Então sabedoria é aquele dom que nos ajuda a saborear o conhecimento da verdade. Nos ajuda a saborear o conhecimento da verdade. É o dom que envolve o deleite das coisas de Deus. É o deleitar-se. É esse dom que te faz conhecer as coisas de Deus, olhar para elas, em vez de ficar ressentido com a vontade de Deus, com as coisas de Deus, você saboreia, você se deleita com esse conhecimento das coisas de Deus. Esse é o dom da sabedoria. É o dom que envolve o deleite das coisas de Deus. E a semente desse dom está em todos os batizados. Todos nós temos essa capacidade infusa nas nossas almas de saborear as verdades de Deus. Todos possuem essa capacidade de se deleitar com um momento de oração como esse aqui. Sem achar que ele seja um momento enfadonho. Então muitas vezes a gente pode achar isso, né? Que rezar, ler a Bíblia é uma coisa complicada, é um negócio chato, é enfadonho, a gente não quer. Mas o dom da sabedoria é esse dom que vai nos ajudar a saborear esses momentos, a nos deleitarmos com esses momentos, os momentos da oração, o momento de ler a Bíblia, de ler a palavra de Deus, o momento de ir a uma missa e se deleitar com o sacrifício que acontece no altar. E isso acontece. Se você vai numa missa hoje e acha que é muito chato, saiba você que eu também um dia já achei chato. E hoje, quando eu vou para uma missa, eu fico ali extasiado, maravilhado com o que está acontecendo, por causa do conhecimento que a gente vai adquirindo com o tempo, por causa das coisas que eu já sei sobre o sacrifício da missa. E na medida que a gente vai conhecendo, Deus vai permitindo que nós nos deleitemos com esse conhecimento que nós vamos adquirindo. E é uma experiência maravilhosa de você conseguir se deleitar com as coisas de Deus. São João Paulo II ele vai falar desse dom como um saber amoroso, saboroso, delicioso e feliz. Não é uma sabedoria de sala de aula, nem um conhecimento teórico, por mais profundo que seja. É um saber que nos faz ter afinidade com Deus. E é disso que a gente está falando aqui nesses 9 dias. Afinidade com Deus. E a sabedoria é esse saber que nos faz ter afinidade com Deus. Para curar esse ressentimento que muitas vezes aparece no nosso coração contra as coisas de Deus. Ressentimento contra Deus. Com o dom da sabedoria, então, as coisas de Deus nunca parecerão pesadas, ou exageradas, ou negativas ou desagradáveis. Jamais. Ler a Bíblia e rezar, por exemplo, ou participar ativamente da missa, vai nos trazer, como eu já disse, uma grande felicidade. É esse o dom da sabedoria e esse dom que Deus quer infundir em nós. Que Ele infunde em nós. E talvez seja o dom que você esteja precisando hoje. Se você parar para pensar na sua vida, nas vezes em que você não conseguiu ler a Bíblia, não conseguiu rezar, não conseguiu participar ativamente de uma missa, porque achou que estava chato, achou que estava enfadonho, achou que aquilo dali não tinha nada a ver com o seu desejo de felicidade. E a sabedoria vai te ajudar nisso. E por isso nós rezamos para que o Espírito Santo infunda em nós esse dom e multiplique em nós esse dom da sabedoria. Enfim, concluindo essa parte da nossa oração, é o dom da sabedoria que nos dá o desejo de saborear o conhecimento de Deus. Nos faz desejar o sabor do céu. Porque o céu, a vida eterna, a vida em Deus, presta atenção nisso que eu vou falar aqui, viu? Que isso às vezes é meio forte. Não sei, às vezes falar até pelo Instagram pode parecer meio agressivo. Mas o céu ele não é para quem merece.
Se você acha que é para quem merece, você está errado. O céu é para quem o deseja. E o dom do Espírito Santo, que vai te dar essa capacidade de desejar a Deus, de desejar com ardor as coisas de Deus, é o dom da sabedoria. O céu é para quem deseja e não para quem merece simplesmente. Não é para quem conhece, é para quem ama esse conhecimento. E é nisso que nos ajuda o dom da sabedoria. Continuando nessa nossa oração, nessa nossa meditação, oremos. Espírito Santo, pelo meu batismo, tornei-me filho de Deus e rezo. Pai, Abba, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você está gostando até o momento desse nosso momento de oração, peço que você mande aí o seu coraçãozinho, a sua curtida, para que mais pessoas possam ver que essa live está acontecendo e possam entrar aqui também, para continuar nessa nossa oração. Vamos então para o nosso propósito do dia. Nós ontem tivemos um propósito bem interessante e eu espero que vocês tenham refletido, não tenham esquecido de cumprir lá o propósito do dia de ontem. O propósito de hoje é desejar viver como filho ou filha de Deus, não como órfão. É você, depois que a gente acabar esse momento aqui, pode ser hoje, pode ser amanhã, no momento que você achar mais apropriado, é você acender uma vela para você poder rezar num determinado momento e fazer uma oração, a oração que você souber, pode ser um Pai Nosso, pode ser uma Ave Maria, um Glória ao Pai, lembrando, a oração pela lembrança de que você é o filho ou filha do Pai, por meio do seu batismo. Então você vai rezar assim: é para eu lembrar que eu sou filho ou filha do Pai por meio do meu batismo e que eu quero viver como um filho da luz, como diz São Paulo aos Efésios, lá em Efésios capítulo 5, versículo 8. Então em algum momento do dia, hoje ou amanhã, pode ser hoje antes de dormir ou amanhã durante o dia, você vai acender uma vela e vai fazer essa oração, um Pai Nosso que seja, rezar um Pai Nosso para lembrar, uma oração por esta lembrança de que você é filho. E você vai dizer: eu sou filho de Deus, eu sou filho do Pai. E vai clamar: Abba, Pai, meu Paizinho. Eu sou filho de Deus pelo meu batismo e quero viver como filho da luz. Essa vela vai ser para você lembrar que você é filho da luz. Então faça esse pequeno gesto de acender uma vela e rezar um Pai Nosso amanhã. Não tem nada de complicado nesses nossos propósitos, né? São bem simples. E aí agora, se vocês entenderam o propósito, manda também um coraçãozinho aí para mim. Se não entenderam, manda no comentário aí que depois eu explico de novo. Agora a gente vai ler um trecho, uma meditação à luz dos santos. Santa Chiara Lubick. Ao morrer por nós, ao nos salvar, Jesus nos fez filhos de Deus, seus irmãos e irmãs, e nos deu também, pelo Espírito Santo, a possibilidade de sermos introduzidos no seio da Trindade. Nele, com ele e por ele, de modo que para nós também esta invocação divina que era sua, tornou-se possível a nós. Abba,
Pai. Papai, meu Pai, nosso Pai. Contudo, isso implica em termos de certeza de sua proteção, segurança, abandono cego a seu amor, consolações divinas, força e ardor. O ardor que nasce no coração de quem tem a certeza de ser amado. Esta é a oração cristã, uma oração extraordinária. Naturalmente, só podemos dizer Abba Pai com todo o significado que essa expressão contém se o Espírito Santo a pronunciar em nós. Chiara Lubick. Este finalzinho aqui é bem profundo. Naturalmente, só podemos dizer Abba Pai com todo o significado que essa expressão contém se o Espírito Santo a pronunciar em nós. Quem nos faz ter essa intimidade com Deus, essa intimidade com o Pai, é o Espírito Santo de Deus. Quem nos faz chamar a Deus de Pai, Abba Pai, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. É Deus quem coloca em nós, né, o amor com que nós o amaremos. Deus é como se fosse, eu gosto desse exemplo, né? É como se fosse aquele amiguinho que nos chama para andar de bicicleta, mas aí a gente não tem bicicleta, né? Aí ele é aquele amigo que tem a bicicleta, mas ele também arruma uma bicicleta para dar para nós, para que a gente possa andar de bicicleta com ele. Então Deus é aquele que nos ama, nos pede o seu amor, nos pede amor, mas nos dá o amor com o qual nós podemos amá-lo. Essa é a beleza do amor de Deus. E assim então nós vamos nos encaminhando para o final da nossa oração. Pensando e lembrando do nosso propósito de amanhã ou hoje ainda acender uma vela e rezar um Pai Nosso para nos lembrar que somos filhos de Deus. Que somos não, vamos dizer assim, que eu sou filho de Deus. Eu vou acender uma vela, rezar um Pai Nosso para lembrar que eu sou filho ou filha de Deus, do Pai. E que eu quero viver como filho da luz. Essa vela que representa essa luz, né? Que é essa própria luz. É uma luz material que representa a luz de Deus. Entenderam aí como é que vai ser então o nosso propósito? Quem entendeu, manda aí um coraçãozinho para mim, ou comente aí dizendo que entendeu. Quem não entendeu, ou quem está chegando por aqui agora, eu vou deixar gravado aqui logo no final para que vocês possam entrar aqui e acompanhar a gravação. Tá bom? Estou vendo alguns coraçõezinhos aqui, então parece que o pessoal entendeu, né? Quem não entendeu, pode dizer aí para mim que depois a gente pode até talvez falar um pouco mais sobre esse propósito. E vamos nos encaminhando para o nosso final dessa nossa oração, rezando essa oração, que é a oração, uma grande oração, belíssima oração, que a Igreja conserva desde o século XII na sua liturgia, a sequência de Pentecostes. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde. No labor, descanso, na aflição, remanso, no calor, aragem. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo, lavai, ao seco, regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, e o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Enchei-los bendita,
chama que crepita o íntimo de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.